Olá, meus queridos, meu muito prazer. Hoje, um dia especial, deixa eu só centralizar aqui. O Dia das Mães, eu quero felicitar a todas as mamães do Facebook. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu tive a minha que perdi, né? Ela morreu. Então, mas nada melhor do que parabenizar todas vocês, todas as mães do nosso Brasil, aqui de Joinville, Santa Catarina, todos vocês. Então, esse é o meu início, parabenizando cada uma de vocês, que é importante, é impagável o preço do trabalho, do esforço, da dedicação, do esmero de uma mãe. É impagável, não tem como pagar. Mas a gratidão é uma das coisas que são importantes para que a gente devolva à nossa mãe, a sua mãe, aquilo que ela tem feito de tão bom para você. Muitas pessoas têm sido muito ingratas, têm sido não tão receptivas e não demonstram esse amor para as suas mães. Mas é importante saber que não só um dia é importante para a mamãe, mas todos os dias são efetivamente importantes para a mamãe. Por quê? Porque ela levanta de manhã, ela já recolhe as roupas de todo mundo, já leva para a máquina de lavar, para o tanque, ela já começa a descascar batatinha, já começa a pensar no almoço, já começa a preparar o almoço. Daqui um pouco ela sai do almoço, vai lá para ver o almoço, já começa a passar o aspirador na casa. Então, as mamães, elas são totalmente versáteis, porque elas se desdobram, não é mesmo? Elas se desdobram a mamãe, né? E às vezes não só o filho tem que ser grato, mas também os maridos que têm que reconhecer, não é mesmo? Que vai lá, a mãe vai lá, pega no cesto, na gaveta de roupas, todas as roupas sujas do marido e leva para lavar. Muitas mães, muitas mulheres não têm recebido a gratidão necessária pelo esforço que elas têm tido para o seu cônjuge, para com os seus filhos. Então, essa reciprocidade, essa resposta de mão dupla que é devida, não se observa, porque vira uma rotina. Você acha que até é obrigação daquela mulher estar lavando minhas roupas, já levantando cedo, já começando já a introdução do almoço, e depois do café, depois da janta, e ela fica nessa rotina, interminável rotina, depois do almoço, lava aquela pilha de roupa e vê os adolescentes, os jovens gritando lá, sabe? Não reconhecem o valor daquela mãe. Então é importante porque, veja, se falta a sua mãe, se falta a mãe daquela pessoa, naquele momento, por alguma fatalidade, o que começa a acontecer? Esta mãe, esta família, o que começa a acontecer? Começa a ver aquela falta eminente de quem faça as coisas, não é mesmo? Porque aquele que tinha aquela mãe, então, tinha ela mais como uma escrava, uma pessoa que desenvolvia serviços na sua casa. Muitos maridos tinham aquela mulher como uma mulher que era também uma serviçal, uma subjugada dentro da sua casa. E não. A mulher, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Então, o amor devido, dispensado, esse dever que nós temos que ter de ter gratidão às mulheres, às mães, né? É importante que, assim como Cristo morreu pela igreja, assim deve ser o nosso amor para com as nossas esposas, para com a sua esposa. Então, especialmente aos filhos que têm seus filhos e que muitos deles não têm reconhecido, graças a Deus que tem muitos que têm reconhecido a sua mãe como uma verdadeira guerreira, né? Não é mesmo? E não só as mães, mas também o pai, né? Por que não dizer o pai que tem sido o mantenedor daquela casa? Então, isso é só uma introdução para dizer que eu felicito a todas as mães, todas as mães. Elas são merecedoras de muito mais do que um dia apenas de comemoração, mas de um abraço, de um carinho. Você, filho, talvez você tenha dito palavras de baixo calão para sua mãe, talvez você tenha se expressado de forma errada para sua mãe, talvez você tenha saído de casa, não tenha nem avisado, tem chegado tarde na sua casa.
e tem buscado lá no armário, as tuas roupas estão todas empilhadinhas, passadinhas, bonitinhas, e você não reconhece essas coisas. Não só um presente é suficiente para dizer obrigado, mas um abraço, um reconhecimento através de palavras, de atitudes, isto perfaz uma somatória de coisas que nós devemos ter, que os filhos têm que ter para com os seus pais, especialmente hoje para a sua mamãe, que é a maior guerreira do lar, que é coadjuvante com o seu marido, que é coadjuvante em todo o processo de trabalho no lar, que não tem fundo de garantia, muitas vezes, não tem 13º e também não tem férias. Está 24 horas por dia em função dos seus filhos, 24 horas por dia, sem parar, de serviço para com os seus filhos. Então, é importante pensarmos e reavaliarmos as nossas atitudes com relação, talvez você, com relação às nossas mães, talvez você já não tenha mais a sua mãe, talvez você não tenha mais o seu pai, talvez esteja sozinho no mundo. Quão importante é valorizarmos as nossas mães enquanto vivas, enquanto estão na nossa casa, principalmente, dentro do nosso lar. Muitos não têm podido valorizar essa questão. Então, eu quero convidar você a valorizar. Eu quero orar agora por cada mamãe, ok? Pai amado, eu oro agora, Pai, por cada mamãe deste Brasil ou fora, Pai. Deste Brasil que está precisando de mudanças. Pai, Deus, eu oro por cada mamãe nesse primeiro momento, Senhor, para que elas sejam alcançadas, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam reconhecidas por seus filhos ou pelo seu marido. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo todas as mães do nosso Brasil, especialmente aqui de Joinville, em um nome de Jesus. Amém. Talvez você está pensando, por que aquele título ali? Pois bem, aquele título era para mim falar daquilo ali mesmo, mas de repente eu fui conduzido a falar sobre as mães mesmo, libertando o Brasil, salvando o Brasil. Nós todos temos que salvar o Brasil desse caos, ok? Meu grande abraço, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz. Você, mamãe, um feliz Dia das Mães e um forte abraço em Cristo Jesus. Seja abençoada, bem-aventurada, você que é mamãe. Deus te abençoe grandemente.